estão nesse momento participando de um evento, né, de inauguração do templo, cujos pastores é o pastor Emanuel e a pastora. Esse estudo para os irmãos é o culto de ensino, é o culto de doutrina, aonde nós, às terças-feiras, nós nos aproximamos de um texto de ensino, né? Porque nós precisamos, né, de mais conhecimento escriturístico da palavra, para que nós possamos prosperar, irmão Elismar, nessa caminhada com conhecimento, porque a própria palavra, o profeta Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, Deus falando pela boca do profeta, que o meu povo está se perdendo, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Então, o grande problema da cristandade é a falta de conhecimento. O grande problema das pessoas no mundo é a falta do conhecimento das Escrituras. Por isso, se explica, irmã Lúcia, o destino pelo qual o mundo está caminhando nos tempos modernos. A igreja tem se afastado, mas a impiedade, as pessoas que nem sequer são do meio das igrejas, estão longe dos caminhos do Senhor, porque lhe falta conhecimento, falta quem leve o conhecimento para estas pessoas. E o ministério, ele destina essas terças-feiras para preparar essa parte da cristandade, né, para aprender sobre a palavra, formar aqui pessoas, irmãos, mais preparados para levar a palavra, para ministrar a respeito das mais diversas doutrinas que o livro sagrado nos ensina. Então aqui é uma oportunidade ímpar e uma rosa para que nós aprendamos, para que nós possamos levar conhecimento para as pessoas. As pessoas ali têm fome de conhecimento. As pessoas não se apercebem, mas eles têm fome de alguma coisa. Há sempre um grande vazio no coração e na alma das pessoas. E esse vazio, alguns dizem que é do tamanho de Deus, é do tamanho do Senhor Jesus. Então há um vazio, e muitas vezes as pessoas procuram ocupar esse vazio com doutrinas que não têm embasamento na Escritura, que não têm embasamento na Bíblia. São pessoas que não consultam o livro sagrado, aí ocupam esse espaço na alma com conhecimentos que não edificam, com conhecimentos que não levam à vida eterna, com conhecimentos que não levam à salvação das suas almas. Então aqui é o lugar apropriado, é o local ideal para que nós possamos não só aprendermos, mas também nos enriquecermos do conhecimento para levar para aquelas almas que ainda não detêm e não sabem do conhecimento, né? O eunuco, quando foi indagado pelo diácono Filipe a respeito de, quando Filipe perguntou, tu compreendes o que tu lês? Imediatamente aquele homem eunuco, né, ele disse, como eu posso aprender se não há quem me explique? Então nós devemos ser esses portadores da explicação, os portadores da palavra, para que mais pessoas possam se achegar a Jesus, compreendendo o verdadeiro sentido da existência da raça humana. E hoje o tema que o Senhor, o Espírito Santo, trouxe ao nosso coração, à nossa mente, é a respeito de uma doutrina pouquíssimo pregada nos púlpitos. Pouquíssimo, rarissimamente podem aqui relembrarem quando foi que vocês ouviram pela última vez pregar a respeito da doutrina do inferno. É uma doutrina, não é palatável, não é uma doutrina que se goste de pregar, não é uma doutrina que se goste de ouvir, mas nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai registrar que
quem mais falou a respeito do inferno não foram os apóstolos, é verdade, não foram os discípulos, não foi Paulo, não foi João, não foi Lucas, não foi nenhum deles o que mais falou sobre o inferno. Quem mais falou a respeito do inferno foi o próprio Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, se o próprio Senhor, ele se preocupou mais de falar a respeito do inferno e menos sobre o céu, algum objetivo fundamental para nós humanos havia no coração do Senhor Jesus. E é exatamente em falar do assunto, é fazer com que as pessoas, conhecendo a realidade do inferno, se afastem da possibilidade de irem para lá. Então nós iremos estudar hoje esse capítulo da doutrina do inferno, mas também lembrando aos irmãos que essa doutrina está contida no capítulo, da doutrina da soteriologia. A doutrina da soteriologia vai estudar a respeito da doutrina da salvação. Dentro da doutrina da soteriologia, encontramos um capítulo que é a doutrina do inferno. Então nós iremos falar. Então é um assunto, como eu falei, um assunto que não se prega nos tempos atuais. Observem, a maioria dos pregadores não preparam sermões a respeito da volta de Jesus, não preparam sermões a respeito do céu e também não preparam sermões a respeito da doutrina do inferno. Por isso, eu talvez tenha sido aquele que nessa congregação tem trazido de uma forma, vez por outra, esse tema eu tenho trazido para esse púlpito, porque nós precisamos de fato ouvir sobre este tema para que nós possamos nos ligar, para que nós possamos estar atentos, porque o inferno é real. Ele não é um local imaginário, não é um local fictício, ele de fato existe e Jesus falou imensamente a respeito da doutrina do inferno, E isso pode explicar a falta dessa doutrinação sobre esse tema, a situação da igreja moderna. A igreja moderna e a raça humana, de um modo geral, entrou num modo de decadência. O mundo vive em decadência moral, o mundo vive em decadência, irmã Dominguinhas, espiritual. Então isso por quê? Porque não se prega mais a respeito de temas tão fundamentais. E além disso, eu ainda estou na introdução para entrar na apostila, E há também, irmã Diaconisa Malha, alguns movimentos no mundo que atrapalham o conhecimento do inferno. Há movimentos, por exemplo, há o movimento do agnosticismo. Os agnósticos, o que quer dizer agnosticismo? O A é uma palavra, é uma letra que indica negação, e gnoses vem do grego, que quer dizer conhecimento. Então os agnosticistas, eles negam a existência do inferno. E há muita gente no mundo que são agnósticos, eles não aceitam essa possibilidade, essa realidade do inferno. E essas pessoas, elas admitem, irmã Vilma, que não há conhecimento suficiente sobre o inferno. Isso é o que eles alegam, irmã Lousa. Eles dizem que não há conhecimento suficiente a respeito do inferno, que ninguém foi lá para voltar e dizer como é que é o inferno, ou seja, se embasam em coisas sem nenhum respaldo escriturístico. Então, os agnósticos, eles negam a existência do inferno por falta de conhecimento e de embasamento. Mas há também outro movimento, aqui ainda estou na introdução, os aniquilacionistas. O que os aniquilacionistas defendem? Eles defendem maneira que após a morte,
Os salvos, os que morreram com Cristo, eles herdam a vida eterna com Cristo, mas aqueles que morreram em pecado, aqueles que morreram na iniquidade, esses são desintegrados, são aniquilados, são destruídos, a alma e o corpo eternamente. Com isso eles negam a existência do castigo eterno, do inferno. E há seitas no nosso meio que defendem o aniquilacionismo, dentre elas, irmão Luiz, a seita das TJs, a seita das Testemunhas de Jeová, não pregam, não aceitam a existência do inferno. Para eles é a alma que morreu, o corpo que morreu sem Cristo é aniquilado, desaparecem para sempre. Seria até bom, irmã Lúcia, que fosse dessa forma, mas não é isso que a Escritura vai nos ensinar. Nós vamos ver no estudo. O inferno de fato existe e ele foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Ele que fez, não fez para seres humanos, Lia, ele fez para Satanás e os seus anjos caídos. Foi feito como uma prisão eterna para eles. Mas a raça humana, quando tropeçou, quando pecou, também passou a ser sujeita a ir para este lugar. E também existe outra corrente que atrapalha o conhecimento e o entendimento sobre a doutrina do inferno, são os universalistas. Os universalistas, eles pregam, irmã Lira, eles pregam que no final de tudo, no final dos tempos, Jesus voltará, descerá e salvará a todos, pecadores e não pecadores, santos e ímpios, e que até, pasmem, até Satanás será salvo. Pois os universalistas defendem essa doutrina, que no final de tudo, não importa se você pecou ou não, se você se arrependeu ou não, se você é ímpio ou se você é salvo, não importa, todos serão salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tudo isso contrariamente ao ensino das Escrituras. Então, e há muitos defensores, inclusive pastores, tá? John Stott é um pastor referência, tá? Que já morreu, mas os seus escritos, seus estudos estão aí para quem quiser ler e estudar. Ele defendia, como pastor evangélico, defendia essa doutrina do universalismo. Então não é uma doutrina rara de se encontrar, né? Mas nós vamos falar hoje a respeito da quarta corrente, que é aquela que nós defendemos, porque é aquela que o Senhor Jesus nos ensinou, que o Antigo Testamento nos ensinou e que o Novo Testamento nos ensinou. Paulo falou sobre o inferno, Jesus falou sobre o inferno, João no Apocalipse falou sobre o lago de fogo. Então é o assunto e é a corrente que todos nós, creio que a grande maioria de nós aqui presentes defende como sendo a doutrina bíblica para falar a respeito do inferno. Agora, saindo, irmão, da introdução e indo para a apostila, os irmãos, nós vamos ler. Já fizemos essa parte introdutória, vamos ler já no tópico 2, né, da apostila que os irmãos receberam, termos bíblicos e seus significados, porque o inferno, existem 4 palavras que definem o inferno, 4 palavras diferentes estão contidas na Bíblia Sagrada para caracterizar, para se referir ao inferno, né? A primeira palavra é Sheol. Sheol, irmãos, está aí escrito, é na língua hebraica. O que a nossa apostila vai dizer? No Antigo Testamento, a palavra Sheol, a palavra hebraica Sheol, refere-se à morada dos mortos, também chamado de a mansão dos mortos, né? O credo católico diz
que Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus ele desceu à morada dos mortos. E o Sheol, amados irmãos, na língua hebraica, equivale na língua grega ao termo Hades. Então Hades com H é na língua grega e Sheol é na língua hebraica. E o Sheol, ele é um lugar de espera, é um local aonde, aqui Lia, entenda bem, quando nós morremos, quando nós falecemos, o nosso corpo desce à sepultura, o nosso corpo, e a nossa alma vai para um lugar de espera. E esse local de espera, se chamarmos na língua hebraica, chamaremos de Sheol. Se falarmos na língua grega, nós chamaremos de Hades. Aonde está o termo Hades? Ele está na passagem, segundo o relato de Lucas capítulo 16. Lucas vai dizer, ele vai narrar ali a passagem, aquela passagem onde Jesus vai falar a respeito de um pobre chamado Lázaro e de um homem rico. E o texto vai dizer, eu vou até ler, muito importante a leitura desse texto para que os irmãos possam compreender o que Jesus quis dizer a respeito dessa passagem. Eu vou ler, faço questão de ler para os irmãos aqui. Eu lerei, os irmãos podem apenas acompanhar. Lucas 16, a partir do versículo 23. Ouçam bem, irmãos, compreendam bem essa narrativa do Dr. Lucas, né? Então ele vai dizer no versículo 23. No inferno, aqui na tradução original, no grego, aqui é Hades. Então, na escrita mesmo primitiva, na primeira escrita, essa palavra aqui onde está inferno é o Hades, H-A-D-E-S. Então, posso até substituir no Hades, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão, simbolizando aqui a pessoa do próprio Deus, mas Abraão disse: Filho, olhe só, Lia, ouça com muita atenção, o que Deus vai dizer para o rico. Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, não há comunicação entre pessoas que partiram para a eternidade. E aqui é o próprio Senhor Jesus que está contando essa passagem, o próprio Senhor dizendo e relatando essa parábola a respeito de um mendigo chamado Lázaro e de um rico. E o próprio Deus está dizendo: não é possível, porque não há comunicação entre aonde vocês estão e os vivos. Então o próprio Senhor nega a possibilidade de comunicação de mortos com vivos. Então fiz questão de ler textualmente essa passagem para que os irmãos compreendessem, né,
essa doutrina. Então, meus amados, estávamos aqui voltando para a apostila, né? Então o Sheol e o Hades são lugares apenas, né? São lugares de espera. Ele falava há pouco que quando morremos, né, o corpo desce à sepultura e a alma tem dois destinos. Um deles é o Hades e o outro é o paraíso. Aonde está a referência sobre o paraíso? O ladrão na cruz, ao identificar que Jesus é de fato o Filho de Deus, ele disse: lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. Lembra-te de mim quando tu chegares no teu destino. E aquele homem, ele clamou misericórdia a Jesus. Jesus prontamente, vendo a fé daquele homem, a compreensão na vida eterna daquele homem, Jesus vai dizer para aquele homem, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Então é o destino das pessoas que aceitaram e creram em Jesus. Todas as pessoas, irmã Rosa, que aceitaram a Jesus, que confessaram a Jesus com os seus lábios e creram no coração que Jesus é o Filho de Deus, todos estes herdarão o paraíso. Não existe o sono da alma. Alguns pregadores, alguns estudiosos, algumas correntes vão dizer que a alma fica dormindo num local. Isso não é verdade, tá? Eles se baseiam, quando Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre pessoas que estavam dormindo, mas Paulo estava de fato se referindo a uma maneira, né, a um eufemismo, trocando a palavra morto por sono da alma. Mas a nossa alma, os mortos, por exemplo, meu pai já faleceu, o pai da diaconisa Mária já morreu, o esposo da irmã Vilma. Nesse momento, como eu sei que meu pai aceitou a Jesus como Senhor, como eu sei que o irmão Raimundo, esposo da irmã Vilma, através de uma pregação nossa, saí do hospital, fui movido no centro médico, aí à casa do então seu Raimundo e depois irmão Raimundo, para levar uma palavra de salvação para ele. E naquela tarde houve algo fora do comum na minha vida. Eu saí da clínica para ir a um lugar para falar a respeito de Jesus e a respeito da salvação. Nessa tarde eu fui movido pelo Senhor a parar ali no meu serviço para ir lá para falar de Jesus, e ali ele aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, e bem ali naquele momento ele conquistou a vida eterna, teve seu nome escrito no livro da vida, e quando da partida dele se chorou pela saudade dele, mas não se chorou porque ele foi para o Hades, está hoje no mesmo lugar que meu pai está, que é exatamente o paraíso, e as almas não morrem, as almas não dormem, as almas estão em comunicação lá, estão lá convivendo, lá está Moisés, lá está seu Mesquita, lá está seu Raimundo, lá está tantos outros milhares que morreram em Cristo. O corpo está lá na sepultura, mas a alma já está lá, e haverá um dia aonde, na vinda do Senhor Jesus, quando ele vier para o grande encontro nas nuvens, para o arrebatamento, a terra devolverá, o mar devolverá, e todos os corpos serão ressurretos, serão ressuscitados em glória, com corpos sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, chamados pela Bíblia de corpos glorificados, e esses corpos glorificados se unirão às suas almas que descerão do paraíso, se unirão com esses corpos para uma reunião nos ares com Jesus, para serem levados para o grande banquete, para o maior evento de toda a história da humanidade, que será o arrebatamento, que serão as bodas do Cordeiro do céu, aonde os
salvos passarão ali 7 anos em festas, nas bodas do Cordeiro, as bodas da noiva que simboliza a igreja, e o noivo que é representado pela pessoa do Senhor Jesus. Então, meus amados, essas almas estão ou no paraíso ou no Hades, tá? Vamos ver o que é o Geena. O Geena é o terceiro nome atribuído ao inferno. Geena está aí na língua grega, né? O Geena é a palavra mais frequentemente traduzida como sendo o inferno. Quando se fala da palavra inferno, geralmente se está falando sobre o Geena. O Geena, tá? O Geena, o próprio Senhor Jesus usou diversas vezes. Originalmente era o nome do Vale de Rinom, um local real perto de Jerusalém, onde o lixo e cadáveres eram queimados, simbolizando destruição e punição. Então, o Geena, ele é o lago de fogo, é o inferno propriamente dito. E ele foi comparado pelo Senhor Jesus com o Vale de Rinom. O que era o Vale de Rinom? O Vale de Rinom, irmã Vilma, ficava na periferia de Jerusalém, na época do Senhor Jesus, e o Vale de Rinom era um local aonde o lixo de Jerusalém era jogado lá para ser queimado e para ser incinerado. No Vale de Rinom, no lixão de Jerusalém, eram jogados os papéis, eram jogados o lixo, os resíduos alimentares, né? eram jogados animais mortos, eram jogados pedaços de pessoas amputadas, tá? Já existia cirurgia na época. Ali eram jogados alguns cadáveres também. Vale de Rinom, o vale que Zacarias ele vai chamar de o Vale da Matança, o Vale de Rinom. Então ali o processo da desintegração daquilo tudo era através da queima, que a incineração é a queima, né? Os lixões pelo mundo, pelo Brasil, usam esse processo de queimar. E como havia uma levada muito grande de lixo, de pedaço de bicho, de pedaço de gente, de aves mortas, e aquilo ali nunca parava de queimava sempre, de forma contínua. E Jesus, para mostrar para o povo daquela época que eles conheciam o Vale de Rinom, eles conheciam muito bem, Jesus disse: o inferno é como o Vale de Rinom, e lá o fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida não sai. Então Jesus, ele comparou o inferno com esse lugar, aonde ninguém morrerá mais no inferno, ninguém morrerá, não haverá o aniquilacionismo que acabamos de ver. Então lá o fogo não se apagará, irmã Dominguinhas, eternamente, tá? E lá a ferida não cicatrizará, será, irmã Luza, um local de extrema dor. Quando nós estamos, eu me lembro que hoje à tarde o esposo da irmã Francisca Almeida chegou ao centro médico dizendo: eu estou com muitas dores, eu estou com dores articulares, eu estou me sentindo febril, eu estou com cefaleia, dor na cabeça, um peso, meu corpo, a minha musculatura toda cheia de dor. Eu vim aqui, doutor, atrás de um analgésico, de um anti-inflamatório, e eu mediquei imediatamente. Só que no inferno não haverá o alívio da dor. Será um local de sofrimento eterno, perpétuo. Não haverá morfina, não haverá o paracetamol, irmanira, não haverá dipirona, nem o diclofenaco, nem o paco, não haverá pregabalina, não haverá duloxetina, não haverá nenhum tipo de analgésico no inferno. As pessoas sofrerão continuamente e eternamente. Pregador, por que essa punição de Deus ela é eterna?
Por que a punição de Deus não é como é no sistema humano? Se alguém tira a vida de alguém na terra, ele é condenado à prisão. Está aqui uma advogada, passa X anos na prisão e depois ele é solto e segue-se a vida. Por que a condenação ao inferno, irmã Rosa, não é também por um certo tempo? A resposta, irmão Vinícius, é que a ofensa, o pecado, foi contra um Deus eterno. Como o pecado da raça humana que não se arrependeu e não confessou o pecado foi contra um Deus eterno, há necessidade pela justiça de Deus de que a condenação seja também eterna. Por isso que o sofrimento é eterno. Isso lança em maneira por terra a doutrina católica do purgatório, aonde a Igreja Católica, não encontrando em lugar nenhum da Bíblia nenhum texto que defenda essa doutrina, a doutrina católica a informação oral, né, ensina para cada um do catecismo que aqueles que morreram sem Jesus, que morreram em pecado, vão para um local de purificação, são purificados e de lá eles voltam para a salvação e ganham a vida eterna por Jesus. Isso é a doutrina do purgatório, sem nenhuma base, uma doutrina que veio da própria mente de Satanás para desviar as pessoas e colocar, incutir na mente das pessoas um ensinamento totalmente diabólico e sem nenhum embasamento na Escritura Sagrada. Então não existe o purgatório, a condenação ao Guiena, ao lago de fogo, ao inferno, é uma condenação eterna. E outro texto vai dizer, irmã Maria Raimunda, que de lá jamais sairão. Os condenados ao inferno jamais sairão. Sília, pode ficar à vontade. Sim. Certo, sim, você dá, não é sinônimo de inferno. Sim, Sheol. O Antigo Testamento refere-se à morada dos mortos, aquele lugar de espera. Não é sinônimo de inferno como punição, mas um conceito que aqui ele está falando a respeito do conceito, não é da evolução da raça humana, como prega, né, a doutrina espírita, né, que a cada reencarnação as pessoas voltariam mais evoluídas, né, para a convivência humana, né? Então aqui não está falando dessa evolução, aqui está falando a respeito desse conhecimento, né, desse local de punição eterna, né? Então, meus amados, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, os irmãos têm liberdade, o culto é de ensino, irmã. Então, há todo esse espaço, né, para que possam perguntar, tirar uma dúvida a respeito do que já foi dito, né? Então, a irmã Lia já tirou ali uma dúvida, né? Se houver mais alguém, pode levar a mão e perguntar. Aí nós vamos para, já falamos a respeito, né, agora nós vamos para o quarto termo, sobre que também caracteriza o inferno, que é o Tártaro. O Tártaro, irmã Lida, só uma passagem da Bíblia vai falar no texto original, na tradução original, só uma passagem vai falar a respeito, vamos virar a página, só em 2 Pedro 2,4, é que essa palavra no original é mencionada só uma única vez a respeito do Tártaro. E o Tártaro refere-se especificamente ao lugar de aprisionamento, irmã Vilma, para os anjos caídos que pecaram. O Tártaro será o destino, né, de todos os anjos que caíram na rebelião que Lúcifer, quando ele subiu, ele estava na terra, ele disse: eu subirei até o mais alto monte e
construirei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Ali a soberba tomou conta do coração de Lúcifer, e ele quis ser maior do que o Criador. Então, quando ele convenceu a terça parte dos anjos, até porque Satanás, Lúcifer, nesse momento da rebelião, ele não estava morando no céu por uma eternidade, irmã Nira, que não se sabe quantos milhões de anos, quantos bilhões de anos. Lúcifer, ele morou na terra, e juntamente com ele, Deus autorizou que um terço dos anjos descesse com ele e habitassem o planeta Terra. Então nós não fomos os primeiros habitantes da terra. Antes de nós termos a vida humana na terra, houveram habitantes que antes de nós viveram na terra, e esses habitantes foram os anjos. Quando lemos Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vamos ver claramente dizendo que Lúcifer, ele praticava o comércio ilícito. Aí vai dizer que na violência do seu comércio, ele aprisionava os anjos. Ele passou a dominar esses anjos. Ele passou a falar a mente, irmã Lúcia, desses anjos. Isso não foi uma coisa de 10 anos, de 100 anos. Foram bilhões de anos que Lúcifer não habitou no céu. E ele se aproveitou de não estar na presença, imaginando ele que o Altíssimo não estava vendo. Ele promoveu uma rebelião, e eles subiram ao céu para se rebelar contra o Altíssimo, e não precisou que o Altíssimo entrasse nessa peleja, não precisou que Jesus entrasse nessa peleja. Apenas um anjo chamado Miguel, o anjo Miguel, com o exército de anjos poderosíssimo de Deus, defendeu o céu e derrotou Satanás, e derrotou toda a corja de anjos, que somava um terço da totalidade desses anjos. E eles foram destruídos, eles foram lançados fora da presença de Deus e foram lançados na terra. Jesus, no Evangelho de Lucas, vai dizer: eu via Satanás descendo do céu, eu via como um raio. Jesus, ele presenciou, chega, eu fico aqui todo emocionado de dizer, Jesus relatando que ele viu a queda, ele viu o momento da queda de Lúcifer, e ele vai dizer: eu via Satanás descer como um raio sobre a terra. E para conhecimento dos irmãos, eu aconselho que leiam a Bíblia do pastor Deik. Na Bíblia do pastor Deik, ele vai explicar os pormenores destes acontecimentos, porque quando Lúcifer foi lançado sobre a terra com um terço dos anjos, a terra foi destruída completamente, virou uma desolação. E foi aí, irmã Vilma, que os animais pré-históricos correram. Foi aí que houve a exterminação dos dinossauros, pterossauros e esses animais todos, e a vegetação daquela época foi toda destruída com o impacto de Satanás e dos seus um terço, que isso soma miríades e miríades e milhões e bilhões de anjos. Se chocaram contra a terra, queimaram, se desintegraram, mas como eles são seres angelicais, os seres angelicais não morrem, eles foram deformados. Lúcifer, que era o anjo de luz, o mais belo, o mais bonito, passou a ser horrendo, passou a ser horrível, e ele passou a habitar a terra. E no capítulo 1 de Gênesis, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, vocês vão encontrar ali uma lacuna de bilhões de anos, entre um versículo de Gênesis 1, que é o Gênesis 1:1, e Gênesis 1:2. Ali há um intervalo de tempo chamado de gap, do inglês gap, que é o hiato, que é a lacuna. Houve uma lacuna no tempo, na história, entre Gênesis 1 e Gênesis versos 1 e verso 2. Ali se
explica a destruição de todos os animais. Não há quem possa negar a existência dos dinossauros, desses animais pré-históricos, porque os ossos deles estão aí para todos os olhos verem. São encontrados até hoje os ossos desses animais. E esses animais, eles viveram exatamente nesse tempo, eles viveram antes da chegada dos anjos aqui na terra. E com a destruição de Lúcifer e os anjos caídos, aí a terra. Gênesis 1 começa dizendo, e Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. No versículo 1, de repente, a Bíblia diz: eis que a terra se tornou sem forma e vazia. Isso há um debate mundial, irmã Vilma, a respeito disso. Esse aí é debate de seminário, de estudiosos, de cientistas, de estudiosos da palavra de Deus, porque alguns não creem nessa doutrina, mas nós cremos, porque de fato os animais pré-históricos estão aí, a ossada. Quantos animais foram recuperados integralmente, os seus esqueletos estão aí nos museus, servindo para exibição, mostrando que esses animais existiram e que esses animais foram mortos. E o momento da morte, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, devido à queda de Lúcifer e à queda desses bilhões de anjos que acompanharam. A Bíblia diz que ele, quando ele caiu, ele arrastou como um dragão a terça parte dos anjos, né? Então, irmãos, voltando para cá, né, para a nossa revistinha, né, vamos para o tópico 3, principais características do inferno. O inferno possui características, irmão Vinícius, características, tá? E vamos ver, a primeira, um lugar de sofrimento consciente. O grave problema, irmã Nira, no inferno é que a memória de quem vai para lá não será apagada. Onde é que a Bíblia vai mostrar isso, irmã Vilma? A passagem do rico e o pobre Lázaro. Quando o rico estava em tormento no Hades, ele disse: Pai Abraão, simbolizando a pessoa de Deus, manda que Lázaro desça à terra e diga para que os meus 5 irmãos, ainda diz até a quantidade, 5 irmãos, que eles se arrependam, que eles se convertam, para que eles não venham para esse lugar. Então isso prova, irmão Elismar, que o rico tinha sua memória preservada. Quem for condenado ao lago de fogo vai se lembrar por que está ali eternamente. Imagine, irmã, de um lugar de sofrimento que não haverá luz, não haverá uma plantinha verde, não haverá um pássaro cantando de manhã um bem-te-vi, não haverá um riacho para se tomar um banho, não haverá beleza, um local que a Bíblia vai dizer, um local de densas trevas. Um local de densas trevas, assim será o inferno, isento de toda e qualquer beleza. E lá o ser humano não se esquecerá em nenhum momento do porquê foi parar ali. Então é um sofrimento consciente, é uma punição eterna. Já dissemos há pouco por quê? Porque o pecado, a transgressão, a ofensa foi contra um Deus eterno. E como foi contra um Deus eterno, há necessidade, pela justiça de Deus, de que o sofrimento desse condenado seja também eterno, né? E lá também é um local onde o texto aqui vai dizer que lá será o local da morte eterna. Agora entendo, o senhor acabou de falar, pastor, que as almas não morrem, agora está dizendo que lá será o local onde haverá morte eterna, mas entenda que a tradução aqui de morte eterna não é a morte física, nem é a morte da alma, é a eterna separação da presença de Deus. Quando o ser humano se aparta da presença de Deus eternamente, ele é dito que ele teve a morte espiritual. Então essa morte é a separação eterna de Deus.
aonde o ser humano não terá mais a possibilidade do arrependimento, não haverá possibilidade mais da remissão dos pecados, não haverá nenhuma possibilidade de conversão, nem de arrependimento e nem de salvação, porque o texto diz que de lá não mais sairão, será uma condenação eterna. E lá o inferno existe para que se cumpra a punição eterna, a justiça divina, tá? Lá em Apocalipse vai dizer que no inferno será assim o lagar da ira de Deus. Toda a ira de Deus, tá? O cálice da ira de Deus será derramado, Apocalipse João vai dizer, sem mistura. O cálice da ira de Deus, da cólera de Deus, será derramado no inferno sem nenhuma mistura sobre aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que resistiram contra o livro sagrado, aqueles que resistiram aos ensinamentos de Deus. Então lá será o lagar. O lagar, os irmãos lembram que era um lugar onde as uvas, no tempo judaico, no tempo da nação de Israel, no início, lá era o local que as pessoas pisavam as uvas para serem esmagadas em um tanque, e através de alguns canos, aquela uva obtida do esmagamento, do pisar do lagar, essa uva produzida, o líquido da videira era derramado e escoado para dentro de vasilhas. Lá será no inferno toda a ira de Deus, e lá haverá, lá o Altíssimo pisará sobre o lagar, sobre aqueles condenados ao sofrimento eterno. Então o inferno é visto como a manifestação da justiça de Deus. Ele não é arbitrário, mas o justo juízo sobre o pecado e a rejeição de Cristo. É a rejeição de Cristo, é a rejeição do livro santo, do ensinamento da Bíblia, é que lançará bilhões de almas no inferno. É a resistência, a rebeldia em não compreender, em não assimilar o que o livro sagrado tem a nos ensinar. Virando aqui para a última página, irmãos, já são 9h22, né? O tempo está bom. Embora a visão tradicional seja predominante, outras interpretações, aqui eu já falei a respeito do aniquilacionismo, eu falei a respeito do universalismo, né? Tá? Então aqui já foi discorrido por mim na parte introdutória, né? Já falamos a respeito disso, né? Então, irmãos, alguma pergunta, irmã Maria Raimunda, alguma dúvida? A Lia tem uma dúvida, fique à vontade. É um assunto instigante, né? Instigante, é provocativo, por isso que as pessoas não gostam de encarar esse estudo, né? Começou a ouvir de pé? Sim. Aí está falando, não, aniquilacionista, não, isso aí entenda, mas isso aqui é o pensamento da corrente aniquilacionista. Os testemunhos de Jeová, aqui não é o pensamento bíblico, aqui é o pensamento de quem defende, de quem é da corrente dos aniquilacionistas. Ou seja, eu conheço um monte que acha que pode fazer o que bem quiser na terra e depois, eu não vou para o céu, porque lá deve ser, eu já vi gente dizendo assim, um local chato, lá não vai ter praia, lá é sempre adorando a Deus, então eu prefiro ser aniquilado, eu prefiro ser desintegrado e desaparecer. A Bíblia não fala assim. O ímpio será punido eternamente, tá? Não há como fugir. Os ímpios, não há como fugir da condenação. Eles comparecerão diante de Cristo num trono, num tribunal chamado trono branco, o juízo final, onde todos os ímpios, todos os rebeldes,
comparecerão na presença do justo juiz, que diz a palavra que ele irá julgar a peleja com justiça. Jesus irá aplicar a justiça do seu Pai sobre a raça humana que não se dobrou, que não curvou seus joelhos, que não confessou a Jesus, que não se arrependeu das suas posições ideológicas e não teve um encontro salvífico de salvação com o Senhor Jesus. Então, essas pessoas, os aniquilacionistas negam isso, né? E o pior, que é a corrente mais frequente no meio cristão, que é o universalismo. Não se preocupem, Deus é amor. Deus é amor. No final de tudo, Ele vai salvar o pecador e vai salvar o santo. Ele vai salvar os bodes e as ovelhas. Ele vai salvar os ímpios e os justos. Isto é a doutrina universalista, aonde muita gente se apega a essa doutrina, não sabendo que estão caminhando a passos largos para o inferno, defendendo e crendo nessa aberração, que foi o próprio Satanás, o próprio inferno, quem abriu o inferno para divulgar essa doutrina. Mas saibam, por falar em inauguração, saibam que o Guiena, o lago de fogo, ainda não foi descerrado a sua fita inaugural, porque será inaugurado quando Deus lançar o falso profeta, a besta, o falso profeta e o anticristo. Esse trio chamado a Trindade Satânica é que irá descerrar a placa inaugural, né? Podemos até falar num sentido engraçado, mas é terrível, porque Jesus lançará o anticristo, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Ou seja, o anticristo e o falso profeta serão lançados. E posteriormente, ao final do milênio, Satanás será solto e será lançado também no lago de fogo. Muitos pensam, Lia, que o inferno será o local que Satanás irá liderar, irá comandar um ritual de punição às pessoas. Não, o inferno será o local da punição de Satanás, esse 1/3 de anjos caídos e todos os seres humanos que se rebelaram contra Deus, que não creram em Jesus, que não creram na palavra de Deus, serão todos lançados lá. Mas ainda não ocorreu este fato. A conclusão e as aplicações teológicas. O inferno na mensagem de Jesus. É importante notar que Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra figura bíblica. Ele advertiu seus seguidores sobre o perigo de não se arrepender e não segui-lo. O perigo, irmãos, é um perigo que nós corremos quando nós não seguimos integralmente a Jesus. Há necessidade, Lia, de nós nos entregarmos inteiramente a Jesus. Qual é a passagem que reforça essa afirmação? A passagem do jovem rico com Jesus. O jovem rico disse: Senhor, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: cumpre os mandamentos, ama teu pai e tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas, dá esmola, não mata. Aí ele disse: eu já cumpro isso, Jesus, desde a minha infância, desde a minha meninice, eu já cumpro isso. Jesus, lendo a mente daquele homem, viu o que era que impedia aquele homem de ser salvo. Jesus disse: então pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. E o texto vai dizer que aquele jovem rico que cumpria os mandamentos, ele tinha o coração fixado na riqueza. A Bíblia vai dizer que aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então o coração daquele jovem rico não estava no reino eterno, não estava em seguir a Jesus, estava na riqueza. E o texto diz que ele se entristeceu, chorou, mas ele abandonou aquela intenção inicial de servir a Jesus, né? Aí vem o propósito da doutrina. A doutrina do inferno serve como um alerta solene sobre as consequências do pecado e a urgência da fé em Cristo.
ela ressalta a doutrina do inferno, a importância da vida presente e da escolha por Deus. Irmãos, nós devemos sempre escolher a Deus. Entre acreditar em homens, que alguns até já morreram, e acreditar no Deus Criador do céu e da terra, o nosso Criador, nós vamos ter dúvidas sobre isso. Nós vamos deixar de acreditar no Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, que criou tudo, para acreditar numa doutrina de homens até que já perderam suas vidas. Não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica deixar de crer em Deus, que está nos dando uma oportunidade de salvação, apesar da nossa queda, apesar dos nossos pecados. Deus quer nos salvar mediante o arrependimento dos nossos pecados, mediante a confissão dos pecados, para que sejamos salvos, apesar de tudo, né? Então, ela ressalta, aí vamos no final da conclusão, o inferno e o amor de Deus. A tensão entre a justiça e a misericórdia de Deus é um ponto de reflexão. A doutrina tradicional sustenta que o amor de Deus se manifesta em sua oferta de salvação, mas sua justiça exige a punição para aqueles que a rejeitam. Irmãos, não haverá outro destino para os rebeldes. Todos que negarem a palavra de Deus serão condenados. Ah, mas eu acredito em parte da Bíblia. Então não acredite em nada. Então não acredite em nada. A Bíblia vai dizer: antes fosses quente ou frio, porque vós sois mornos, eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Quem falou isso? Jesus. Antes, não seja nem quente nem frio, tá? Aliás, é preferível ser quente ou frio, mas os mornos, eu acredito em parte, eu acredito, mas não é bem assim. Todos os que negarem, tá, a infalibilidade da Bíblia, todos que negarem que a palavra de Deus está expressa na Bíblia Sagrada, serão condenados à morte eterna, porque a justiça de Deus, a lei de Deus, não admite rebeliões. Olhem o destino de Lúcifer. Ele se rebelou contra Deus, tá? Então ele teve a sua condenação. E todos aqueles que negarem a Bíblia, a palavra de Deus, o mapa da salvação, chegou Davi e disse: lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, é a palavra que alumia o nosso caminho. Toda a trajetória da salvação está descrita no livro sagrado. Eu aconselho, irmãos, não busquem conhecimentos fora da Bíblia Sagrada. Todas as vezes que nós deixamos a Bíblia Sagrada para acompanharmos doutrina de homens, nós estaremos fadados ao fracasso, à queda, porque o livro a ser consultado, o tema a ser consultado é um Deus que quer redimir a raça humana, um Deus que quer salvar a raça humana e que nos aponta como devemos fazê-lo para herdar a vida eterna. E nenhum outro homem, nenhum outro ser que já habitou na face da terra pode ter escrito algo semelhante à Bíblia Sagrada. Cada um pode ter a sua filosofia. Paulo disse que nós não podemos nos dobrar a vãs filosofias, filosofia de homem. Como é que pode eu largar o Criador Todo-Poderoso para acreditar num mortal? Num mortal, certa vez, quando Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha e quer adorar Pedro. Pedro agarrou na mão de Cornélio e disse: levanta-te, porque eu sou homem igual a ti. Quando quiseram endeusar Maria, que Jesus nasceu do ventre dela, quando foi no primeiro evento público de Jesus, quando o vinho acabou, e Maria, preocupada, porque ela era amiga dos donos da casa, disse: Jesus, acabou o vinho, não há mais vinho. E os donos da casa, da festa, vão passar vergonha, porque as festas em Israel naquela época, no modelo judaico, duravam 7 dias, era 7 dias de
festa e o vinho acabou. E ali Jesus, ele vai dizer: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus, ele refez aquele momento, vendo a situação que aqueles anfitriões estavam passando. Jesus disse, ele deu a ordem para Maria. Maria aconselhou os serviçais a trazerem os cântaros, os recipientes, os depósitos. E Maria aponta e diz para os serviçais: façam tudo quanto ele mandar. A própria Maria aponta para Jesus. Então Maria é um ser humano que teve a especialidade de ser uma mulher pura, uma mulher que vivia nos padrões de Deus. Por isso que Deus a escolheu para que no ventre dela nascesse o Messias. Mas daí a doutrina que Maria, ela foi concebida sem pecados, e depois da concepção de Jesus ela continuou sem ter filhos, sem a prática sexual com o esposo, não é verdadeira, que a Bíblia vai dizer que Jesus possuía irmãos. Dentre os irmãos de Jesus está Tiago. Da epístola de Tiago, ele era irmão de Jesus por parte de José. Tá? Ele era irmão de Jesus. A Bíblia diz que ele era o meio-irmão de Jesus. Então Jesus teve outros irmãos. Maria teve outros filhos, porque ela não era, como a Igreja Católica coloca, entronizaram Maria, colocaram ela como rainha dos céus, denomina a Maria de a mãe de Deus, como se Deus tivesse maneira mãe. A Bíblia diz: quem existiu antes de Deus? Quem foi que aconselhou a Deus? Ninguém, quanto menos um ser humano ele existiu. Então Deus não tem princípio e nem fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Então Maria jamais subiu aos céus. Ela está hoje certamente no paraíso, com os nossos mortos, que as almas subiram para lá, e ela está lá, esperando o dia que ela vai comparecer diante do Mestre, não no trono branco, que é o juízo final, mas no tribunal de Cristo, onde serão julgados os salvos, apenas para receber os seus galardões. Irmãos, são 8 horas e 37 minutos, e eu aqui rogo ao Senhor que esse ensino tenha sido edificante, tenha construído na nossa mente o verdadeiro entendimento da palavra de Deus a respeito da doutrina do inferno, e que nós tenhamos aprendido, que nós tenhamos, fique à vontade, maneira. Sim, veja só, porque na realidade o rico, ele estava em tormentos, tá? Ali Satanás ainda não foi lançado. Na realidade Satanás não será lançado no Hades, ele será lançado no Guiena, no lago de fogo, e ele não estará lá com um tridente cutucando, furando e machucando pessoas. Ele estará lá sofrendo eternamente. Lá vai ser o local que ele vai compreender finalmente a grandiosidade do mal que ele fez contra Deus. Quando ele se rebelou, Deus o fez com tanto amor. Deus o fez dentre os querubins o mais perfeito, o mais belo, né? Tá? Diz que quando ele andava havia pedras afogueadas por onde Lúcifer caminhava. Apesar de tudo que Deus fez por ele, é o que acontece com a raça humana. O exemplo está entre nós humanos. Apesar de tudo que Deus nos dá, nós acordamos dependendo de Deus, nós dormimos na dependência de Deus, nós nos alimentamos, nós respiramos na dependência de Deus, nós conseguimos ser rebeldes contra esse Deus. Então, lá será um local de tormento para todos. E o pior de tudo, que o Cordeiro de Deus estará lá. Estará lá. A Bíblia narra em Apocalipse que ele estará lá
estará lá acusando aqueles seres que foram lançados no lago de fogo. E quem vai pisar o lagar do inferno? Jesus. Ele pisará. Pode ler no livro de Apocalipse. Então, é isso. Então, essa porque na realidade, por falta de conhecimento escriturístico, a raça humana criou histórias. Não são histórias com H, são histórias, né? Sobre a doutrina do inferno, mas eu prefiro a doutrina bíblica, porque só essa de fato explica o que é o inferno. Sim? Isso, na realidade, Lia, seria muito simplista falar que fosse o estado. Na realidade, o que vai lançar uma pessoa no inferno ou lá no paraíso é exatamente uma decisão. A decisão, a mesma que o ladrão na cruz à direita de Jesus tomou. Ele tomou a decisão ao lado de Jesus. Ele entregou sua fé em Jesus. Ele entregou seu futuro na mão de Jesus. Já o outro não fez. Um herdou o paraíso e o outro foi lançado no Hades, né? Então não é simplesmente a psicologia humana, é a decisão tomada pelo coração. Tem uma passagem e tem um hino, um louvor que diz assim: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? A raça humana tem livre-arbítrio para decidir ou pela vida ou pela morte. E a vida está em Jesus. Ele é a vida. Então, se a nossa decisão foi por Jesus, de todo o coração, não é assim, eu creio uma parte e outra não. A Bíblia diz que nós devemos crer de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Nós devemos crer em Deus e crer no Filho. Então Deus não aceita metade. Eu fico aqui, isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio. Como eu disse no início da exposição, então eu não creio em nada, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus e lançados no lago de fogo. Então, com Deus não tem, o diabo aceita metade, aceita. Quantos estão na vida religiosa pela metade? Quantos? O diabo aceita a metade, o diabo aceita a meia verdade. Deus só aceita a verdade. Ele disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade. Então Deus só aceita a integralidade da alma. Os mornos, os meio termo, os que creem em parte sim, parte não, todos serão condenados ao Guiena, todos serão condenados ao lago de fogo. Irmãos, a hora já avança, muito bom. Isso aqui dá para falar horas, dias. Isso aqui pode ser um seminário de semanas, a gente discorrendo sobre o assunto. Aqui eu só dei uma pincelada superficial. Esse sermão eu estava preparando com muito mais detalhes e profundidade, mas sob a ação do Espírito Santo, creio que foi suficiente para que cada um aqui tenha a conclusão bíblica. Na dúvida, Lia, escolha a Bíblia. Na dúvida, escolha Jesus. Na dúvida, escolha Deus. E esses herdarão a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço ao ministério, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa maravilhosa e rica oportunidade. Eu peço que os irmãos recebam o dirigente, nosso amado obreiro Luiz, para que ele possa seguir. Recebam o nosso amado com palmas para Jesus.